Meus irmãos, vamos abrir a Escritura na carta que o apóstolo Paulo escreveu, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Para aqueles que nos visitam, nós estamos expondo esta carta à noite. Temos por costume expor livros inteiros da Bíblia. Pela manhã estamos estudando o livro de Esther e à noite a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, pela manhã tivemos um grande desafio com relação à chuva. Se a chuva se apresentar como fez pela manhã, aí a gente vai se organizar, evitando aí as goteiras que podem atrapalhar a atenção de vocês, tá bom? Quanto a isso, nós já estamos contratando a empresa que deve iniciar ainda essa semana os seus trabalhos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 12 até o 18. Deixe a Bíblia aberta, que nós possamos estar com os nossos olhos e corações atentos àquilo que o Senhor nos dá nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, pedimos que dirijas nesse momento o nosso coração, a fim de que o Senhor tire todo o véu, todo o atrapalho que possa nos impedir de contemplar, de entender a Tua santa palavra. Mas antes, ó Deus, aplica essa palavra no nosso coração. Dá que possamos compreender aquilo que revelaste ao Teu povo. E assim, Senhor, sejamos transformados pelo Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na história da igreja, meus irmãos, nós vemos o poder transformador do Evangelho. Muitos e muitos exemplos podem ser dados como que a pregação da palavra transformou corações. Como que pessoas que caminhavam em rebeldia, em rebelião, que caminhavam com ódio contra Deus, foram alvo da operação do Espírito Santo e transformados para que, deixando as suas paixões e os seus pecados, pudessem dar glória a Deus. É um número muito grande de pessoas, um número de testemunhos que podem ser citados pela história da igreja, mas não somente isso, pessoas próximas a nós, ou até mesmo você pode ter um testemunho como esse. Errante você andava, mas o Senhor te alcançou. Enquanto estudava o texto, os comentaristas que usei, algum deles, citou um exemplo do ex-escravagista John Newton, que é muito famoso por causa da composição que ele fez da música chamada Amazing Grace. Talvez boa parte dos irmãos já tenham ouvido essa música. Ela está em muitos filmes, ela está em muitas cerimônias. É uma das músicas mais clássicas do meio evangélico, especialmente de língua inglesa. John Newton foi um homem criado na igreja,
mas depois de um tempo ele abandonou completamente a ideia de igreja e caminhou errante pelos seus próprios pecados, até que ele se tornou um dono de navio negreiro, navio de escravos, que vindos da África iam para a Inglaterra para ali serem vendidos como escravos. Ele fez isso durante um longo período de sua história, até que ele mesmo, por conta de dívidas ou coisas do tipo, terminou virando um escravo. E finalmente o próprio Deus o libertou, não apenas da escravidão física, mas muito mais apropriadamente da escravidão da alma a que ele vivia. Por isso que quando ele conta a história de sua vida, na própria música Amazing Grace, ele diz que ele andava cego, mas que ele agora enxergava, ele via. A influência de John Newton é muito importante para a história da humanidade, porque ele foi uma das maiores influências para um dos importantes políticos ingleses, chamado Wilberforce. E William Wilberforce foi o grande protagonista, ele e outros homens, claro, mas ele especialmente, contra a escravidão, e ele que defendeu a lei que proibiu a escravidão na Inglaterra, iniciando assim uma série de outras leis que foram promulgadas em outros países da Europa, depois Estados Unidos e finalmente no Brasil, que nós sabemos foi um dos países ocidentais últimos a adotar uma lei que proibisse a escravidão. Curiosamente, portanto, isso se deu exatamente por uma transformação do Evangelho. Uma transformação de uma operação sobrenatural da graça de Deus em um homem que andava em trevas, mas que viu a glória de Cristo quando o seu coração foi aberto, quando foi desvelado, quando ele finalmente pôde contemplar a beleza da graça de Deus. Nós estamos caminhando já há algum tempo nesse trecho da carta que, como eu já disse anteriormente, é uma grande digressão de Paulo a respeito do conteúdo e natureza da mensagem, da pregação da palavra de Deus. Os irmãos estão lembrados? O apóstolo Paulo, ele estava contando uma história com referência a Tito. E enquanto contava essa história, preocupado porque Tito tinha levado a carta, que fora a terceira carta que Paulo chama de severa, uma carta dura, uma carta que ele meio que se arrepende de ter escrito, e ele estava preocupado porque Tito levou essa carta para a igreja de Corinto e não tinha aparecido de volta. E Paulo, portanto, já achava que talvez Tito teria sido morto ou coisa do tipo, por causa da dureza da carta que ele escreveu. No entanto, nós sabemos, porque ele mesmo comenta na sequência, que Tito apareceu depois para Paulo e o seu coração foi aliviado. No entanto, Paulo se preocupa em mostrar que a pregação da palavra, ela tem um fundamento no evangelho da graça de Deus. E diferente da pregação de outras pessoas, isto é, daqueles que estavam já inseridos na igreja, mas que ensinavam coisas diferentes daquilo que Deus tinha designado Paulo para pregar, e especialmente aqueles que Paulo chama de judaizantes, aqueles que obrigam os gentios, aqueles que não são judeus, para que se tornem judeus, para que então sejam cristãos. Isto é, eles criaram certos critérios fora do evangelho para dizer que aquelas pessoas, para que de fato fossem crentes, para que realmente pertencessem à igreja, precisavam cumprir certas características da identidade judaica. Paulo diz isso não. Nada pode ser acrescentado ao evangelho da graça. E portanto, argumentando sobre isso, Paulo vai lá nos fundamentos da teologia dessas pessoas. E o fundamento, obviamente, está em Moisés, está na lei. E como vimos no nosso último sermão sobre esse assunto,
Paulo contrasta a glória que Moisés teve em receber a lei, e ele faz isso 2 vezes. Os irmãos lembram que na primeira vez, quando Moisés desce do Monte Sinai, ele encontra o povo de Deus reunido numa adoração idólatra, pagã, e ele fica tão irado com aquela situação de adoração a um bezerro de ouro, que ele simplesmente lança no chão as pedras das tábuas da lei, o que ocasiona a quebra dessas tábuas. Na sequência, nós vemos que, mais uma vez, Deus chama Moisés para subir ao monte. E lá, nesse monte, Deus mais uma vez entrega a lei para Moisés. Contudo, dessa vez, quando Moisés desce do monte, o povo, ao contemplar Moisés, simplesmente não conseguia olhar para ele, porque havia um brilho glorioso que vinha do seu rosto. Então, o apóstolo Paulo argumenta que essa glória sobrenatural manifestada no rosto de Moisés não se compara com a glória do Evangelho de Cristo. Já vimos isso. O Evangelho de Cristo ele é maior do que isso. No entanto, agora, Paulo continua a fazer esse contraste entre a primeira e a segunda administração da aliança da graça. Quando vemos a lei sendo entregue aos homens, é graça de Deus. Mas agora, tudo aquilo que Moisés recebeu, Arão recebeu, o tabernáculo, o culto dos levitas, toda aquela adoração com animais que eram mortos, o sangue que era derramado, tudo aquilo, diz a Escritura, eram sombras, eram coisas que apontavam para Cristo. Contudo, uma vez que Cristo chegou, uma vez que temos Cristo no meio de nós, tais sombras, tais tipos, tais coisas que apontam para Cristo são desnecessárias. Elas caducam, elas têm um prazo de validade e, portanto, elas não mais são importantes para o povo de Deus. E quais coisas seriam essas? É nesse sentido, portanto, que o apóstolo Paulo, ele mostra que essa administração da graça mediada pela ação da lei, ela tinha problemas. Não com a lei, porque Paulo é um defensor da lei, mas com o coração do homem. Porque o homem não tinha ainda esse mediador, Jesus Cristo, para que nele pudesse ter a sua salvação. Era necessário que Cristo viesse. Portanto, a primeira administração, ela é marcada pela entrega da lei, enquanto que a segunda é Cristo na cruz, mostrando o seu amor, mostrando o poder da salvação. A primeira é marcada pelo juízo, porque ninguém pode cumprir a lei, portanto todos nós somos merecedores da condenação da lei. A segunda é marcada pela ação do Espírito, que aplica em nós a redenção em Jesus Cristo, que aplica em nós a obra de Cristo, que Ele cumpriu a lei toda, para que nós tivéssemos vida por meio de sua morte e ressurreição. Portanto, o tema da relação entre Moisés e Cristo, ou Moisés e a pregação dos apóstolos, continua aqui no versículo 12 ao 15. Só que Paulo quer mostrar que há uma transformação poderosa nessa pregação do Evangelho. Por isso, nessa noite, o nosso propósito é tratar exatamente dessa transformação, porque nós somos transformados pela glória da nova aliança. O versículo de 12 ao 15 nos mostra a situação daqueles que não foram transformados. Onde está o problema? Veja comigo o texto mais uma vez. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia,
E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Vamos tentar compreender o raciocínio de Paulo. Primeiro, o versículo 12, ele nos conecta ao que ele já tinha dito nos versículos anteriores do capítulo. Ele diz: portanto, ou pois, tendo tal esperança, agimos com muita ousadia. Paulo diz que a motivação da pregação da palavra, a motivação dele enfrentar tantos desafios, aceitar as perseguições, a motivação dele continuar a pregar e a ensinar a palavra de Deus com tanta liberdade e com tanta ousadia, com tanta coragem, é porque ele acredita que a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é superior a qualquer outra glória deste mundo. E uma vez, portanto, que ele está tratando de algo que tem valor inestimável, de algo que tem um valor que não pode ser comprado por moeda humana, nem Bitcoin pode resolver isso aí. Não há como você adquirir ou ver essa glória, senão quando ela é manifestada no Evangelho de Cristo, quando ela é manifestada pela pregação da palavra. Entenda, Paulo compreende que o seu chamado é um chamado que está acima de todos os outros, porque pregar a palavra de Deus é algo tão grandioso que nada nesse mundo pode se comparar. Porque ele está tratando de tema acima de qualquer coisa humana. Porque é Deus entregando o seu Filho para que pecadores como eu e você sejam salvos. Portanto, Paulo diz, é nesse sentido que temos a esperança para agirmos com ousadia. Agora, essa ousadia, a qual Paulo fala que fundamentada no Evangelho lhe faz pregar a palavra, não é a mesma que nós vemos, diz Paulo, entre aqueles que pregam o judaísmo, ou a necessidade de se tornar judeu para que se torne cristão. Enquanto que a força da pregação dos cristãos é o poder transformador do Evangelho, é o testemunho da graça de Deus, eles ainda estão em sombras. Por isso, Paulo passa a tratar do problema de muitos que não se converteram, de muitos que não creram. Como algo tão transformador, algo tão maravilhoso, não transformou os judeus? Perceba o problema. Paulo trata sobre isso também, de forma talvez mais elaborada, em Romanos, capítulo 9, do capítulo 9 até o capítulo 11 da sua carta aos Romanos. São 3 capítulos em que o apóstolo Paulo tenta responder a pergunta: por que os judeus não creram? Aqui, de forma bem mais resumida, Paulo busca responder a mesma pergunta. Como que algo tão transformador como o Evangelho, como que algo tão maravilhoso, tão glorioso, não foi crido pelos judeus? E assim, o apóstolo Paulo começa a nos mostrar o problema. E o problema começa em Moisés. Não que ele seja um problema, mas Paulo vai mostrar o fundamento do problema lá em Êxodo 34. A história está ali contada, você pode ler depois, eu já comentei ela em outros sermões. É que Moisés, quando desce do monte, como eu já disse, não poderia ser visto pelo povo. Talvez isso acontecesse exatamente porque o povo, em seus pecados, ao contemplar a glória de Deus brilhada no rosto de Moisés, simplesmente sentiam como que seus olhos completamente ofuscados, e a sua pecaminosidade era ainda mais evidenciada, porque enquanto Moisés brilhava, eles estavam opacos, não brilhavam, não havia brilho neles. É nesse sentido que o apóstolo Paulo vai nos mostrar que é necessário compreender com mais profundidade o que estava acontecendo ali, relatado em Êxodo 34. E o problema
diz Paulo, é que havia dois motivos, não apenas um, para que o povo de Israel não conseguisse olhar para Moisés e ele colocasse um véu. O primeiro motivo é esse, que eu já mencionei, o pecado. Então Moisés colocou esse véu que impedia que o povo visse o seu rosto, e ao não ver o rosto dele, eles não eram ofuscados pelo brilho que estava no seu rosto. Mas tinha um segundo motivo, diz Paulo, ainda no versículo 13. Veja ali, a segunda parte do versículo 13. Para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Desaparecendo. Perceba o que Paulo captou aqui. Pelo Espírito Santo, Paulo nos diz que o rosto de Moisés estava deixando de brilhar. O brilho que havia no rosto de Moisés, com o tempo, passava. Ele já havia falado sobre isso um pouquinho antes, quando disse que essa glória ela tinha uma validade, mas agora ele é mais claro ainda. A glória, o brilho que estava no rosto de Moisés ia diminuindo com o tempo. E Paulo diz, por isso também o véu era colocado, para que o povo não percebesse que aquela glória estava limitada. Aquela glória era temporal. Aquela glória tinha um tempo determinado. E que tempo era esse? Havia um tempo para aquela glória. E Deus havia estabelecido isso. Só que o problema é que uma vez que o véu estava ali, e o véu continuava a estar, não agora mais no rosto de Moisés, diz Paulo, mas também agora no coração dos homens, eles continuavam a olhar para as coisas de modo errado. Veja o versículo 14. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Veja só o versículo 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Perceba, Paulo agora vai mostrar que esse véu, que era físico, era um pano que de fato estava no rosto de Moisés, ele, na verdade, pode ser tratado como uma grande metáfora dos pressupostos que direcionam o coração humano na leitura da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo é que esses judeus de hoje, da época dele, não criam no Evangelho, porque quando ouviam o Evangelho, ou quando liam o próprio texto sagrado do Antigo Testamento, faziam isso com o entendimento equivocado, como lendo com um véu, e não poderiam ver as coisas como de fato são, porque os seus corações estavam endurecidos. Paulo diz, a sua mente estava endurecida. Depois ele vai falar que o coração estava com véu. São expressões para designar a mesma coisa. Em outras palavras, porque não criam, não compreendiam. A jogada aqui de Paulo é muito simples. O que fazia com que eles não crescem na pregação do Evangelho é a sua própria incredulidade no Evangelho. Parece redundante isso. Não creem porque não creem. De certa forma é isso que Paulo está dizendo. Exatamente porque os seus corações ainda estão duros com relação a Cristo. Ao ouvirem de Cristo, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, os seus corações não se abrem. Pelo contrário, eles criam desculpas, vão trazendo manobras hermenêuticas, tentando fazer algum tipo de mudança no entendimento, para que continuem na sua situação de pecado. Por quê?
porque o coração deles é direcionado por esses pressupostos ao ouvir e lerem a palavra de Deus. Em resumo, o véu, diz Paulo, é como uma barreira da interpretação, não apenas da lei, mas de toda a Escritura e do Evangelho. O que Paulo está nos falando é que ninguém chega para ler a Bíblia, ou ninguém ouve a mensagem do Evangelho sem em seu coração já ter algum entendimento sobre o assunto. No entanto, por causa do pecado, os homens têm um entendimento equivocado e são direcionados a ignorar completamente a palavra de Deus pelas suas próprias expectativas e desejos. Paulo vai explicar isso aos Coríntios na sua primeira carta, lá no comecinho, quando ele diz o problema entre os judeus e os gentios. Enquanto os judeus pediam sinais, diziam a Jesus e consequentemente aos seus discípulos: nós queremos ver sinais de vocês que provem aquilo que vocês estão dizendo. Os gregos, os gentios diziam: nós queremos ver sabedoria, retórica, capacidade de articulação filosófica no discurso de vocês. E vocês lembram que quando Paulo pregou no Areópago, em Atenas, ao mencionar sobre a ressurreição de Cristo, os filósofos que ali estavam, ouvindo o que ele dizia, disseram: não, espera um pouquinho. Sobre isso, te ouviremos em outra hora. Você exagerou. Foi demais. Quando eles ouviram que o Evangelho entende, que no Evangelho nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo não apenas é um homem que veio ao mundo, não é apenas um sábio que trouxe uma mensagem, não é apenas um mensageiro de Deus, não é apenas um profeta, não é apenas um sacerdote ou um rabino. Jesus Cristo é Deus homem, e tendo portanto morrido, ele ressuscitou ao terceiro dia. Eles ouviam tudo isso e disseram: isso é loucura, isso é loucura. E aí Paulo vai dizer aos Coríntios: mas para todo aquele que crê, é sabedoria de Deus e poder de Deus. É nesse sentido, portanto, que Paulo chama a atenção que estes estão vendo, lendo, ouvindo, mas seus corações estão fechados. E qual é a solução? Esse é o problema. Mas qual é a solução? Então Paulo diz que o Evangelho, ele tem poder transformador. E há uma transformação radical naqueles que são alvo do poder de Deus. Veja aí o versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Paulo está citando de forma livre Êxodo 34, que conta que quando Moisés falava com Deus, ele tirava o véu. Quando descia do monte para falar com os homens, ele colocava o véu de novo. E a ideia é, literalmente, Paulo está dizendo, quando alguém se vira para o Senhor, por isso os nossos tradutores usaram a expressão converter, quando alguém se vira para o Senhor, o véu é tirado. Paulo está lembrando da história para essa igreja, dizendo, olha, lá, quando Moisés estava diante do Senhor, ele não precisava usar véu. Ele não precisava de um empecilho, porque ele via o Senhor de forma direta, sem uma mediação que lhe impedisse de enxergar. Mas na verdade, ele já tinha dito isso. É o próprio Cristo quem tira esse véu. É o próprio Cristo quem remove esse véu.
E Paulo está fazendo várias movimentações aqui muito importantes. Preste bem atenção para você não perder o raciocínio, porque nós estamos diante de um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Eu esqueci de mencionar isso. Por isso que os irmãos devem estar assim, meu Deus, que raciocínio é esse, Paulo? Calma. Vocês não sabem o que eu tive que estudar para estar aqui. Mas vejam só, o argumento de Paulo, considerando a expressão que ele usa, é que quando Moisés estava se virando para o Senhor, com quem ele falava? Quem era o Senhor? Ele diz, veja o versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas, meus irmãos, Senhor para Paulo não é outro senão Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está fazendo aqui um curioso raciocínio trinitário. Moisés contemplava o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado ao estar ali no monte conversando com Deus. E esse mesmo Senhor Jesus Cristo habita no meio de nós, porque o seu Espírito habita no meio de nós. E aí o texto diz, onde habita o Senhor, aí há liberdade. Perceba o desenvolvimento do raciocínio. Quando o homem se volta para Cristo, o véu é retirado, porque ele agora contempla Cristo de forma como ele é. Paulo vai depois dizer que forma como um espelho, contemplando como por um espelho, ainda no versículo 18. Mas ele contempla Cristo. Mas como ele faz isso? Pela própria ação de Cristo no seu Espírito, o Espírito de Deus. É lindo ver como Paulo está muito cônscio, muito certo de que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento. Agora entenda, não é de forma alguma que ele negue a pessoa do Pai ou do Espírito, ou confunda essas pessoas. Mas é que não há, para Paulo, qualquer Senhor senão o Filho, Jesus Cristo. De modo que quando eles estavam lá no Antigo Testamento, falando com Deus e clamando o Senhor, eles estavam falando com Jesus Cristo, ainda que ele ainda não tivesse encarnado. Mas ele é o Senhor, ele é o Iavé, que na tradução grega do Antigo Testamento, na Septuaginta, é chamado de Kyrios. E não há outro Senhor, não há outro Kyrios, senão Jesus Cristo, diz a Escritura. O ponto é que quando nos voltamos para Cristo, ao olhar Cristo, o véu não tem mais sentido, porque o véu estava associado às sombras do Antigo Testamento. O véu estava associado ao tempo do Antigo Testamento, mas agora que Cristo está presente em nós, não há mais necessidade de nos voltarmos para aquilo que apenas apontava, como todo o culto do Antigo Testamento, as dietas do Antigo Testamento, as festas do Antigo Testamento, mas agora nós temos Cristo no meio de nós. O véu é tirado pela própria conversão, pela própria mudança. É nesse sentido que nós podemos observar que não apenas a lei ou o véu da lei nos impede de contemplar Cristo, mas pode ser o pecado, pressupostos, ideias, paixões que nos fazem olhar para esse mundo e não contemplar Cristo. Mas uma vez que nós contemplamos Cristo, aí sim podemos compreender todo o Evangelho. E aí nós podemos seguir essa máxima do raciocínio cristão, como Agostinho diz: eu creio para compreender.
Eu creio na palavra para que eu possa compreendê-la. Eu creio em Cristo para que eu possa crer ou compreender o Evangelho. Porque é assim que o Senhor Jesus age. Versículo 18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, sem véu, contemplando a glória do Senhor Jesus Cristo, somos transformados de glória em glória, não numa glória que desvanece, não numa glória que desaparece, mas numa glória que progride, que cresce, a fim de que na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito, nós sejamos. A ideia aqui é que, enquanto igreja, o Evangelho transformador vai operando em nosso coração, individualmente, coletivamente, a fim de que o Espírito cada vez mais nos dê passos próximos a Cristo, e assim possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. A conclusão de Paulo é que a glória do Senhor, ela é vista pela própria igreja, ou por meio da igreja. Porque a glória que era vista em Moisés, era uma glória que sumia. Mas a glória que é vista pela igreja, não desaparece, não some. Ela só progride, ela só cresce. Uma glória que não precisa mais do véu. Uma glória que tem Cristo ressurreto no meio de nós. O Espírito Santo que nos dá a liberdade. E a liberdade para ler a sua palavra. A liberdade para pregar a sua palavra. A liberdade para viver a sua palavra para a sua glória. Perceba, portanto, que ao falarmos do Evangelho, do poder do Evangelho, ao falarmos da graça de Deus, do poder transformador da graça de Deus, nós também estamos falando da natureza do que nós somos como igreja. E de como devemos nos mostrar para esse mundo. Já pensou sobre isso? Para muitas pessoas que você conhece, que nunca ouviram o Evangelho genuíno, você é o mais perto de Jesus que elas já chegaram. Já pensou sobre isso? O seu testemunho como cristão é o mais perto da ação de Cristo que eles já viram. Portanto, se Cristo brilha em você, se a glória de Cristo se manifesta em sua vida, certamente eles verão a glória de Cristo, certamente eles verão a glória do Evangelho, mas se isso não é o caso, eles não verão e continuarão obscurecidos em trevas. Perceba que todo raciocínio de Paulo é no final dos contos para nos dizer: ei, acorde. Tomar conhecimento disso não é para você ficar com a cabeça grande, não. É para que você pregue a palavra. É para que você viva a palavra. É para que de fato essa transformação do Evangelho seja algo na sua vida todos os dias, de como você se porta, de como você pensa, de como você fala, de como você age no grupo do WhatsApp, como você age no seu grupo de trabalho, entre os seus colegas de trabalho, em relação ao seu chefe, em relação aos seus subalternos, em relação a todas as pessoas com quem você convive, os familiares, os vizinhos, da forma como você estuda, da forma como você trabalha, da forma como você lida com o seu cônjuge. Hoje pela manhã um membro da igreja falou assim: pastor, o senhor falou cônjuge, nem sei como foi que eu falei, mas é cônjuge, meus irmãos. Com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Porque o Evangelho transforma a nossa vida de glória em glória, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, com o nosso Senhor.
e apresentemos a Cristo onde quer que estejamos. E essa, finalmente, é a grande glória de Cristo, onde nós brilhamos a luz dele, onde nós glorificamos ele ao demonstrar a sua beleza. Paulo entendia que isso lhe dava ousadia para pregar o evangelho. Paulo entendia que isso o motivava, o animava, porque o que ele está pregando é vida. Transforma a vida de todos que creem. Percebe? Que coisa valiosa. Que coisa maravilhosa que Deus concede à igreja. Concede a você, concede a mim. Do privilégio de podermos anunciar algo, falar algo, que por meio da nossa voz, que é ecoada em ondas sonoras aos ouvidos daqueles que estão em trevas, seus corações brilhem pela ação do Espírito, não por nós, mas por causa dele. Que coisa maravilhosa, não é? Ao mesmo tempo nós vemos que isso não pode acontecer com uma pregação falsa do Evangelho. Isso não pode acontecer com a pregação sem que haja conversão pelo poder do Espírito. Não. Nós somos levados a considerar que esse poder transformador do Evangelho, que demonstra a glória de Cristo na igreja e por meio da igreja, é missão nossa, mas é ação do Espírito, é poder de Deus transformador. O que faremos diante disso? Como lidaremos com isso? Senão com ainda mais um chamado de ousadia e coragem para sairmos daqui e pregarmos a palavra do Senhor e anunciarmos o Evangelho salvador de Cristo Jesus. É assim que nós demonstramos a glória de Cristo. É assim que nós somos igreja verdadeira. E não apenas uma agremiação, um clube, mas o que nos faz ser igreja é Cristo, brilhando em nós ao proclamarmos a sua palavra. Vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra maravilhosa. Te louvamos porque textos como esse, apesar de difíceis de interpretar, podem ser interpretados porque o teu Espírito Santo nos concede condições para que apreendamos de ti e sejamos encorajados a viver uma vida em acordo com o Evangelho, de modo tal que realmente com ousadia possamos anunciar essa mensagem tão maravilhosa em que Deus salva pecadores por meio de Cristo. O apóstolo Paulo é testemunho disso, em que caminhava como um perseguidor da igreja. Muitos outros personagens da história apontam para esse poder transformador. Mas também, Senhor, nós que aqui estamos, nos reunimos aqui exatamente porque fomos transformados. Porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor transformou o nosso coração. Assim, ó Deus, nós podemos te louvar e bendizer. E rogar, usa-nos, para que possamos de fato, Senhor, ser testemunhas da tua palavra. Para que realmente, ó Deus, brilhemos a tua luz. Possamos anunciar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.